Primeiramente diz assim no versículo de número 1, que no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Eu quero me ater, parar por aqui. Eu gostaria de adentrar um pouco naquilo que nós separamos aqui para compartilhar com os irmãos. Primeiramente, um pouquinho sobre a vida do profeta Ageu, considerado profetas menores. Não porque ele era menor do conteúdo, né, que eles escreveram, que os profetas maiores e os profetas menores, e ele possui apenas 2 capítulos, e o autor também é chamado o profeta do tempo. Provavelmente ele nasceu durante os 70 anos de exílio na Babilônia, deve ter regressado a Jerusalém com Zorobabel. Ele pertence ao último período profético antes do exílio, e a mensagem central era anúncio do castigo. Durante o exílio havia uma mensagem consoladora. Após o exílio era o momento de promover a restauração. Ageu, ele é o escritor do livro, né? Foi um profeta hebreu e contemporâneo de Esdras, Neemias, Zacarias. Sua mensagem foi de exortação e motivação a respeito da restauração de Jerusalém e o seu templo. Ele possui 4 principais mensagens do Senhor para os judeus que retornaram do exílio da Babilônia, em Babilônia. Então, assim, é interessante nós analisarmos aqui o texto. Deus colocou no meu coração comodismo diante do caos, que Deus colocou no meu coração. Isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Eu tenho falado repetidamente, quase todas as mensagens que eu tenho oportunidade de trazer, que eu comento com algumas pessoas também. Não sei qual que é o ponto de vista de cada um, mas o meu é esse, que essa pandemia ela trouxe um certo comodismo para muita gente, né? Para muita gente. Esse slogan de fique em casa, e temos que ficar porque nós temos que nos resguardar, mas isso nos traz algo assim tão pejorativo, porque é algo que nos prende, algo que nos tira a liberdade. E se nós quisermos manter-nos vivos, né, vamos assim dizer, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, assim como eu faço, nós temos que nos resguardar, temos que nos cuidar, porque ela não escolhe, nós vimos aí que não escolhe muito idade, não escolhe raça, não escolhe nacionalidade, não escolhe nada. Mas essa questão de ficar em casa, isso daí para aqueles que realmente não têm esse hábito, né, de ficar em casa, principalmente nós que temos, né, posso dizer que temos, que praticamente eu estou na igreja durante todos os dias da semana, né, nós temos aqui oração durante a semana, então nós estamos envolvidos. A nossa vida assim não mudou muito em relação àquilo que nós já vínhamos fazendo, né, nós continuamos fazendo, eu acredito até mais do que nós estávamos fazendo antes da pandemia. E então, assim, essa questão de ficar em casa,
de nos prender dentro da nossa própria casa. Isso daí nos traz uma tristeza muito grande. E viver diante desse caos que nós estamos vivendo, para muitas pessoas eu acredito que não tem se preocupado muito com isso, porque o ficar em casa para ele é cômodo, né? Tem muitas pessoas que gostam de ficar em casa, principalmente hoje, né? Que caiu bastante a temperatura, o tempo está agradável para ficar dentro de casa. Então, hoje nós até dispensamos muitos músicos aqui, nós estamos aqui apenas em 3, 4, né? Então, nós dispensamos porque nós sabemos o quanto que é difícil, né? E aí nós achamos por bem guardá-los para a semana que vem, que semana que vem é a nossa ceia, nós vamos precisar de todos os músicos aqui. Então essa questão de ficar em casa e essa pandemia, ela trouxe um certo comodismo para algumas pessoas. Aqueles que têm o hábito de vir à igreja, ele fica desesperado, ele quer estar na igreja, ele quer ter contato com pessoas, ele quer abraçar pessoas, ele tem saudade dos irmãos, né? Tem muitas pessoas que fica ansioso para chegar o domingo, para ele estar na igreja, para ele contemplar os irmãos, enfim, né? Tem uns que tem, além do fator irmão, né? Ele é muito amigo também, ele quer rever também. Então é muito difícil, mas para algumas pessoas trouxe um certo comodismo muito grande, porque hoje, veja bem, hoje nós temos acesso, né, a várias informações, nós temos acesso aos melhores pregadores, né, nós sabemos muito bem disso. Então, a importância que se dá hoje é muito pouca, né? Você tem acesso a várias mensagens com vários pregadores, um dos melhores pregadores praticamente do nosso país, né? Basta você acessar, você vai ouvir mensagens maravilhosas, enfim. Então, assim, nos traz esse comodismo, né? E o que me chama a atenção nesse texto, de Ageu, era justamente essa questão, diante do comodismo deles, diante do caos. O templo estava destruído, Jerusalém e suas muralhas tudo destruída, eles estavam exilados, né? E muitos já tinham constituído famílias, comércio, né? Então, quando foi liberado para eles serem livres daquela escravidão que eles viviam, muitos nem quiseram, acostumaram com aquela situação, se acomodaram com aquela situação e ficaram ali tranquilos. E então o Senhor levanta o profeta Ageu para dar uma sacudida naquele povo, para tirar aquele povo da zona de conforto, para tirar aquele povo da situação que eles estavam vivendo, porque eles estavam muito acomodados. Só que o que eles não percebiam é que a vida deles não tinha sentido e não prosperava. A vida deles não prosperava, pelo que nós analisamos na palavra de Deus, né? E quando questionados a respeito do templo, eles falavam, mas é tempo de construir? É tempo de restaurar? Será que é tempo? Né? E nós esperamos muito, nós deixamos as coisas de Deus tudo em segundo plano. E eu acho que na nossa vida nós precisamos de estabelecer prioridades. E Deus, Ele é a prioridade na nossa vida. As coisas de Deus é prioridade na nossa vida. Seria louco se eu deixasse as coisas de Deus e fosse cuidar das minhas coisas. Eu tenho que cuidar primeiramente das coisas de Deus. A palavra do Senhor nos exorta em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Então ele manda primeiramente preocupar, ele é a prioridade. Às vezes nós esquecemos que antes de nós nada existia. Eu acho interessante, no livro de Jó, no capítulo 38, Deus faz uma pergunta
para o servo dele, e ele diz assim: aonde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem que éramos nós? Nós não éramos nada. Nós não éramos nada. Então nós temos que entender que tudo na nossa vida, a prioridade tem que ser Deus. Eu não posso deixar de cuidar das minhas coisas e deixar as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não posso tratar as coisas de Deus como segundo plano na minha vida. Se eu tenho vida, porque Ele tem tido misericórdia, a graça dEle tem me alcançado, por isso eu estou aqui. Então, em gratidão a Ele, eu tenho que me posicionar e eu tenho que estabelecer prioridades na minha vida. Às vezes você pode estar falando: mas se eu não correr, se eu não fazer isso, como que eu vou comer? Como? E se você não tiver saúde? Você vai depender de alguém. Se você cair prostrado numa cama ou numa UTI de um hospital, você vai depender de alguém. Então não adianta às vezes a gente falar assim: eu preciso de fazer isso, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Nós temos que confiar no Senhor. Quando você cuida das coisas de Deus, quando você prioriza as coisas de Deus, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas Deus vai acrescentar na nossa vida de uma forma ou de outra. Eu confesso para você que eu já passei muitas necessidades na vida. Já passei problemas financeiros, já passei, mas Deus nunca deixou faltar nada. E eu nunca deixei de cuidar das coisas de Deus desde o momento em que o Senhor me alcançou. Nunca deixei, nunca coloquei a obra de Deus em segundo plano na minha vida. A obra de Deus sempre foi primeiro plano na minha vida, porque eu sei que eu dependo dele para tudo. Eu dependo dele para eu levantar de manhã, eu dependo dele para eu trabalhar, eu dependo dele para tudo. Eu dependo de Deus 24 horas por dia. Então nós precisamos de estabelecer prioridades. E o que era a prioridade naquele tempo de Ageu? Era o templo. Eles não estabeleceram a prioridade, o templo era a prioridade. O centro religioso da época estava derrubado. E isso causava tristeza no Senhor. Isso aí causava muita tristeza no Senhor. Então nós temos que estabelecer prioridades. Nós precisamos de estabelecer prioridades. Então nós temos que entender que naquela época o centro religioso estava derrubado e também precisavam de restaurar os muros da cidade. Nós sabemos que pela história 50 mil, a primeira leva foram de 50 mil, eles iniciaram o trabalho, mas quando eles começaram aquela perseguição dos samaritanos, eles desanimaram e pararam a construção. Então nós temos que entender que Deus está sempre nos motivando, Deus está sempre falando conosco, sempre nos impulsionando, trazendo motivação para a nossa vida, para nós erguermos a nossa cabeça e falar: não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. E o Senhor então levanta o profeta Ageu para motivar aquele povo, para exortar aquele povo, e eles precisavam disso, porque a vida deles não estava indo bem. No versículo de número 3 ele disse assim: e por isso a palavra do Senhor veio novamente pelo profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa está destruída? Olha a prioridade deles. Priorizavam as suas coisas, as suas casas, sua vida, o seu comércio, o seu plantio, a sua lavoura. E as coisas de Deus, quando der a gente vai. Quando der a gente faz. Eu posso te garantir que mesmo a pandemia você pode fazer alguma coisa. Existem pessoas que estão orando aqui. Existem pessoas que estão se desdobrando aqui, tanto às segundas e às quartas de manhã,
quanto terça e quinta à noite, nós estamos com grupos de intercessores e praticamente quase toda semana são os mesmos. Os mesmos. Mas são pessoas que estão aqui orando, são pessoas que estão aqui buscando, são pessoas que estão orando pela tua vida, orando pela nossa nação, orando pelos nossos governantes que muitas vezes não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, estão todos perdidos. E nós precisamos de orar ao Senhor para que Deus possa ajudar os nossos governantes. E a prioridade, nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida. E eles estavam cuidando das suas coisas. No verso de número 5, ele diz assim: agora assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha a situação que eles estavam vivendo. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Eles plantavam e aquilo ali não prosperava. E nós sabemos que na nossa vida é assim, quando nós não priorizamos, parece que as coisas da nossa vida, para aqueles que enxergam, né? Porque tem pessoas que enxergam isso, agora tem pessoas que não. Tem pessoas que acham que a vida dele está assim, porque vai melhorar, ele fica naquela esperança que vai melhorar, mas ele não procura onde está o cerne do problema. E nós sabemos que o cerne do problema somos nós. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. E nós precisamos de buscar a misericórdia de Deus. Nós precisamos de nos arrepender e nós precisamos de voltar para o Senhor. E aqui o Senhor então fala para ela: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Tem pessoas que a vida dele não muda. Ele continua sempre a mesma pessoa com os mesmos problemas. Passa-se 20, passa-se 30 anos, passa 40 anos, a vida dele não muda. A palavra não trouxe mudança na vida dele. Ele continua do mesmo jeito e às vezes ele ainda culpa Deus. E o erro nós sabemos que não está em Deus. O eu está em nós. O eu está em nós. O erro está na nossa negligência concernente às coisas de Deus. O erro está em priorizar as nossas coisas, priorizar os nossos negócios. Ah, porque eu preciso de fazer isso, eu preciso de mexer aqui, mexer ali. Se Deus não tocar e se Deus não te abençoar, você pode fazer o que você quiser. Você vai correr atrás do vento. Você vai correr atrás do vento. Se você não estabelecer uma prioridade na tua vida, você vai correr atrás do vento. Pode ter certeza disso. Eles tiveram uma oportunidade maravilhosa de sair da Babilônia, de ir para a terra deles, para construir o templo, para adorar ao Senhor, mas nem isso eles queriam. Nem isso. Como que está a sua vida hoje? Como que você está? Como que você está sentindo diante dessa situação? Ah, enquanto tem arroz, feijão e uma carne, está tudo bem. Mas a tua vida espiritual como está? Isso é que nós temos que nos preocupar. Com a nossa vida espiritual. Nós temos que preocupar com esse templo aqui, ó. Morada de Deus. Como que ele está? Esse templo chamado morada de Deus. Eles, a palavra diz, vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Olha a situação que esse povo chegou por não estabelecer prioridades na sua vida concernente às coisas de Deus. Recebe, vai tudo embora. Quantas pessoas às vezes recebem o seu salário e
Chegando no final do mês, onde foi parar isso? As prioridades. Você sabe. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está tocando na tua vida e mostrando quais são as prioridades. Passa assim, ó, no meio dos nossos dedos. Recebe o salário e passa no meio dos dedos. Vão tudo embora, a gente não vê. É tão bom quando você estabelece prioridades e você recebe o seu salário. Eu acredito que muita gente, principalmente os organizados, porque tem muita gente desorganizada financeiramente, mas tem muita gente que é organizada. Ele separa tudo certinho, né? E ele acerta aqui, paga aqui, tal. E ele vê que o Senhor multiplicou, o Senhor trouxe a multiplicação. E ele termina o mês, ele honrou os seus compromissos, honrou a casa de Deus, né? E um ato de fé, porque eu posso falar, porque é assim que nós agimos por fé e ainda sobra ainda. Mas esse povo aqui, não. Era como se a bolsa, a sacola deles tivesse furado. Eles iam pondo ali e na medida que eles iam colocando, iam embora. E eles não viam. Essa era a situação. Estavam todos acomodados. Diante da situação, diante do caos que estava a cidade de Jerusalém e o templo, eles estavam todos nessa condição. Então nós temos que sair desse comodismo, desse marasmo de vida, e tomar uma atitude, tomarmos atitude. Temos que priorizar as coisas de Deus. E você vai ver o rumo que a tua vida vai tomar, porque Deus, ele é maravilhoso e santo. Deus tem abençoado grandemente o seu povo. Deus tem honrado o seu povo grandemente. Quando eu falo honrar, é aquele povo que não passa vergonha. No fim do mês, não passa vergonha com as suas contas. É isso que eu quero te dizer. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos honra. Ele nos honra. E esse pessoal estava nessa condição. E o Senhor, novamente, no verso de número 7, ele fala: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Olha a situação que eles estavam indo, o caminho que eles estavam tomando. Caminho completamente contrários àquele que o Senhor estabeleceu para a vida deles. E aí então veio o desânimo. Para que nós vamos construir? Parece que nada estava bom para eles. Realmente não estava, porque não priorizavam as coisas de Deus. Nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida, e Deus, ele é a nossa prioridade. Nós não podemos nos omitir em nada na casa do Senhor para que a gente não venha pagar preço futuramente. Não podemos. E pelo fato do Senhor fazer essa pergunta para eles, aonde os seus caminhos levaram, retomando novamente o que eu estava comentando, suas lavouras estavam morrendo, a economia estava ruim, vestuário não era apropriado para a época, porque nem roupa eles tinham. Quais têm sido as suas prioridades? Aí diante disso o Senhor dá uma ordem para eles, no versículo de número 8, para eles tomarem uma atitude, uma posição. Vocês subam ao monte e começam a buscar aí materiais para construção. Vamos trabalhar. E quando ele me fala a questão de subir ao monte, isso me remete às coisas do alto. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, conforme diz em Colossenses capítulo 3, verso 2. Buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Enquanto nós não tomarmos atitude como essa, nós vamos viver assim, nesse marasmo. Pode ter certeza disso. O Senhor Jesus, ele veio ao nosso encontro quando ele nos alcançou.
Ele veio para mudar a nossa vida. Ele veio para mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, através da sua palavra. Ele morreu por nós para garantirmos essa tão grande salvação, conforme a palavra nos expressa. Tão grande salvação. E Ele quer que nós mudemos a nossa forma de pensar. Porque quando nós começamos a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, conforme nos diz lá na carta aos Romanos, aí sim nós começamos a entender a forma de agradar a Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos desagradar ao Senhor. Mas quando a palavra começa a transformar a nossa vida, o nosso entendimento, conforme diz lá, aí nós começamos a agradar ao Senhor, porque nós entendemos a forma de agradar ao Senhor. E o que Deus queria era que realmente essa casa fosse construída. A parte C do versículo, ele diz assim: construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. E Deus hoje é glorificado de que forma? Através desse templo aqui? Não. Através da sua vida, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo, a sua vida. Este é o templo do Espírito Santo de Deus. Lugar de honrar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Estar na casa do Senhor, reunidos, é momento de nós honrarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor. Na tua casa é possível? Sim, é possível. Não vou dizer que não é, é possível. Mas o Senhor estabeleceu este lugar para nós nos ajuntarmos e nós juntos orarmos como igreja, adorarmos como igreja, num só corpo, sem individualidade, todos juntos em comunhão. Isso Deus estabeleceu para as nossas vidas. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala que uma das coisas que pesa sobre ele é o cuidado das igrejas, cuidado com a igreja. Aquilo que Deus colocou na sua vida. E ele lutava com unhas e dentes para fazer a vontade do Senhor, aquilo para realmente cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. De cuidar das coisas de Deus, de cuidar da igreja do Senhor. Então você vai ver nas cartas dele, ele falando: chorais com os que choram, alegrai com os que se alegram, orai uns pelos outros. Ele está sempre falando, porque isso é importante. Isso é importante. Na mesma carta, e da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: somos a habitação de Deus. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos habitação do Senhor, nós somos moradas de Deus. E como que está o teu templo? Hoje é tempo de você restaurar o teu templo. Hoje é tempo de você restaurar o teu templo, buscando as coisas do alto, restaurando a tua vida, deixando de seguir o caminho que você está seguindo, para seguir os caminhos que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você seja feliz juntamente com a sua família, para que você seja próspero nessa terra, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus, Ele tem o melhor para o seu povo, melhor para o seu povo. A palavra diz que se nós obedecermos ao Senhor, a sua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. E aqui o povo estava sendo omisso. E o Senhor então, Ele só agiu um pouquinho naquele povo para mostrar o seu grande poder, para que eles pudessem entender
Ele diz no versículo de número 9: vocês esperam muito e eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei. Porque Deus ele conhece o coração do homem. Ele sabe quando o seu coração, ele conhece a intenção do seu coração. Não adianta, você pode enganar pastor, você pode enganar o seu líder, você pode enganar várias pessoas na casa de Deus, mas Deus você não engana. Deus conhece o coração, o seu coração. Ele sabe como que você se apresenta diante dele. E o Senhor então, conhecendo o coração deste povo, Ele diz assim: e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Um sopro. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Deus conhecia o coração daquele povo, por isso que o Senhor levantou o profeta. Vai lá e fala para o povo, porque eles não estão nem aí. Eu conheço eles. No versículo de número 10 diz assim: por isso, por causa de vocês, olha o que aconteceu, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Basta um comando só de Deus para a tua vida ir por água abaixo, para você afundar numa lama. Mas basta um comando de Deus diante do seu arrependimento para Deus colocar você no topo mais alto, para que o nome dele seja glorificado. Basta uma palavra de Deus. Mas nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós temos que reconhecer a soberania dele. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós não somos nada. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. O verso de número 11: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. Basta Deus querer agir. Por isso que não adianta você querer correr atrás do vento. Você pensa que está fazendo alguma coisa, você está priorizando as suas coisas e deixando de cuidar das coisas de Deus. E aqui o Senhor mostrou para aquele povo, olha o que Deus fez. O Senhor provocou uma seca terrível e trouxe prejuízo para o trigo, para o vinho, para o azeite, tudo mais que a terra produzia. Porque não priorizaram as coisas de Deus. Para que nós vamos esperar o caos chegar dentro da nossa casa? Para que nós vamos esperar isso? Não há necessidade. Arrependa-te hoje. Arrependa hoje. Se coloque diante de Deus, reconheça o seu pecado, a sua fraqueza, assim como eu também reconhecemos Deus, a nossa fraqueza, os nossos pecados, e saber que Deus é aquele que cuida dos mínimos detalhes na nossa vida. É Ele que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E Deus, Ele quer o melhor para nós. Desde que nós priorizemos, estabelecemos prioridades, e a prioridade é Ele. Nós fomos criados por louvor da sua glória. Prioridade é Ele. E aquele povo não estava fazendo assim. E ele diz assim: e também os homens e o gado, e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Nós sabemos que nós temos que priorizar as coisas de Deus e não adianta. Eu conheço e eu acredito que você também conhece muitas histórias de pessoas que priorizaram as suas coisas e deixaram as coisas de Deus, e o resultado final disso não foi bom, não. Não porque Deus é mau, Deus não é mau. Os caminhos que você escolheu foram maus. Quando nós escolhemos caminhos contrários,
Lembra de Ló? Abraão cegado, tranquilo, escolhendo ali qual parte que eles iriam pegar. Abraão ficou cegado, falou: você escolhe aí o que você quiser. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolhe você primeiro. O que a palavra diz? Que ele olhou e viu aquela campina maravilhosa, aquela coisa rica, fértil. Eu vou escolher aqui. Escolheu mal. Aquele que esperou no Senhor, que aguardou em Deus, ele foi mais abençoado. E ele teve que salvar o seu primo ainda. Diante da situação que eles estavam vivendo, Sodoma e Gomorra, que ia ser destruída. Então é o caminho que você toma que dá a direção para a sua vida. Se você não está caminhando nos caminhos que Deus estabeleceu para a tua vida, pode ter certeza que as coisas não vão ser boas para você. E tem muita gente que está nesse caminho já faz muito tempo. E hoje a palavra, eu acredito que a palavra chegou ao teu coração. É tempo de você voltar. É tempo de você meditar, é tempo de você voltar-se para o Senhor, arrepender-se dos caminhos que você tomou, é tempo de você colocar a tua vida no altar de Deus, porque hoje Deus ele quer te abençoar. Deus quer salvar a tua vida. Eu não sei como que você está, você que nos assiste, eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Que nós possamos, amados irmãos, olhar para a palavra do Senhor, olhar para a nossa vida e ver o que está em desacordo com a palavra. E voltar-se para o Senhor arrependido, né? Porque é isso que Deus quer de nós, que arrependamos e que voltemos para Ele. Eu tenho certeza que a tua vida terá uma nova história. Tua vida será com certeza abençoada, estando na presença de Deus. Você pode, não digo que você não vai passar por luta, porque vai, porque nós temos que ser provados para ser provado. Mas eu te garanto uma coisa: em tudo que você estiver fazendo, temendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, com certeza Deus estará te abençoando, te protegendo e prosperando na tua vida, porque é isso que Ele quer e é isso que Ele queria para o povo. Ele queria que o povo voltasse, restaurasse o templo, restaurasse a cidade de Jerusalém, os muros da cidade, para que ele pudesse se alegrar, para que ele pudesse, que o nome dele pudesse ser exaltado e glorificado. Então vamos pensar nisso, vamos estabelecer prioridades na nossa vida e que as coisas de Deus sejam prioridade na tua vida. Não troque nada, nada. Não troque nada. Sirva ao Senhor, faça a vontade do Senhor. Eu sei que tem pessoas que têm deixado muitas coisas para cuidar das coisas de Deus e Deus não tem deixado faltar nada, tem honrado. O Edson Teixeira é um deles. Eu acompanho a vida dele há quase 30 anos. E eu vejo esse homem, já passou muitas lutas, já acompanhei muitas lutas dele, porém sempre abençoado, sempre louvando a Deus e Deus honrando ele nessa terra, que as pessoas olhem e falam: como que pode? Porque ele prioriza as coisas de Deus. A prioridade dele é fazer a vontade do Senhor. Vamos orar neste momento para que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, da sua igreja, para que nós possamos estabelecer prioridades na nossa vida e que nós venhamos sair desse comodismo espiritual, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por tudo, Te louvamos por tudo, Te agradecemos por tudo e rogamos, Senhor, a Ti, que o Senhor possa neste momento visitar
famílias, Pai. Pessoas que nos assistem, Pai. Pai, que as Tuas bênçãos possam ser derramadas sobre essas vidas e que eles possam estabelecer prioridades, Senhor, voltando-se para Ti. Porque o Senhor conhece o coração do homem, Senhor. Do que adianta, Senhor, nós cuidarmos das nossas coisas, Senhor? Nós não sabemos nem se daqui 1 minuto ou 1 segundo nós estaremos respirando, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, inclusive do nosso respirar, Senhor. Pai, continua, Deus, a fortalecer a Tua igreja e que nós possamos, Senhor, voltar pós-pandemia mais fortes ainda, valorizando a amizade, valorizando os nossos irmãos, valorizando a liberdade, valorizando, Senhor, aquilo que eu tenho colocado nas nossas orações durante a semana, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, ou nem um não sorriso, né, do irmão, mas que nós possamos estar respeitando a cada um, porque cada um é cada um. Tem aqueles que gostam de se extravasar nos seus sorrisos, tem aqueles mais fechados, mas são pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado para nós amarmos e que nós venhamos amar, Senhor, com o amor do Pai, aquele amor ágape, para que essa igreja venha a ser aquecida por esse amor e que nós sejamos abençoados por esse amor, Pai. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo.